Cacetada. E opa, tudo bem? Você estava xingando aqui, tá um calor desgraçado aqui. Vocês estão me ouvindo? Puta merda, cara. Se eu ligar o ventilador aqui, será que fica muito horrível? Vamos testar. Vocês estão ouvindo barulho? Do ventilador? Tá tipo muito quente, cara. Puta merda. Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês vão? Mais uma rodada. Mano, coisa boa de cortar o cabelo, né? O suor não fica mais tão terrível. Nossa, não. Eu vou me mudar, né? Eu vou me mudar daqui, ok? E pra onde eu vou virar um ar-condicionado no escritório. Obrigado, Deus, obrigado, céus. Haverá um ar-condicionado. Não aguento mais esse negócio. Fica quieto, Diego. O Diego é da minha equipe, tá? Então, beleza, vamos falar um pouquinho do insustentável aqui, né? O que aconteceu, gente? Um insustentável dá sono. Ah, gente, na moral, né? Desliguei aqui, pronto. Vou ficar mais uma meia hora aqui. O insustentável é o seguinte. Vocês leram lá a sequência que eu fiz, tá? Sobre comparando os 30 livros do ser com os 50 tons de cinza. E eu fiz aquela comparação porque havia pontos de contato ali entre os dois livros, tá? Quais eram os pontos de contato? São óbvios, tá? Em ambos os livros você tem um metelão, né? Um comedor, um sujeito que pega todo mundo, ou que poderia pegar todo mundo, tá? Em ambos os livros existe uma mulher que tenta, por assim dizer, mudar o sujeito. Em ambos os livros existe a ideia existe algum tipo de amor entre os dois. Só que um livro é esquizofrênico, é retardado. É 50 tons de cinza. E o outro livro, ele pega esse mesmo material quase e ele constrói uma obra que faz com que você pense sobre a sua própria vida e, acima de tudo, faz com que você comece a encarar a realidade do outro, né? A realidade do ser humano, com olhos um pouquinho mais apurados. Como assim? Nós temos 4 personagens no livro, tá? Temos o casal principal, que é o Tomás e a Teresa. Temos a Sabina e o Franz. Né? A Sabina é a amante do Tomás e o Franz gosta da Sabina. O livro, especialmente com o Tomás e com a Teresa, o Kundera vai apresentando ações de ambos, especialmente com a Teresa. Com a Teresa, o Kundera vai apresentando ações da Teresa, ela fazendo certas coisas. E no começo do livro, você tem a impressão de que a Teresa é uma imbecil, tá? De que ela é, assim, absolutamente fútil. Porque você só tem acesso às ações dela. Como nós, na vida real, só temos acesso quase sempre às ações das pessoas, tá? Então, por exemplo, existe uma cena em que o Kundera diz que a Teresa ficava toda hora se olhando no espelho, tá? E aí, você pensa, ai, que bicha fútil da porra, né? Só quer ficar se olhando no espelho, caralho. Que vaidade vazia. Que mulher mais fútil, né? Diria algum palhaço.
Quando você avança no livro, o Kundera começa a revelar um pouco da história da Teresa. Qual era a história da Teresa? A mãe dela fora muito bonita na juventude. E ela tinha se casado com um sujeito que, enfim, ela não tiveram um casamento bom, né? Na cabeça dela, o casamento havia destruído as suas chances de fama, de ter uma vida realmente significativa, usando a sua beleza e os seus talentos. Teresa vai crescendo e a mãe vai afundando cada vez mais numa depressão rancorosa. E esse rancor ela transfere para a filha. Tá? Eu não me lembro de todos os detalhes, tá? Eu tô contando aqui por cima. Então, ela desde cedo ela humilha a Teresa. Especialmente, ela humilha o corpo da Teresa. Né? Por quê? Porque ela invejava a juventude da filha. Né? E ela julgava que a filha havia destruído a sua própria beleza. A filha havia destruído o seu corpo. Então o que ela faz? Ela desde sempre humilha a menina. Ela expõe a menina a situações absolutamente, assim... Ela deixa a porta do banheiro aberta, por exemplo. A menina fica vendo a gente pelada. Não lembro se é o pai ou se é o padrasto, pelado. Né? Então o corpo para Teresa... aquele senso, né, natural de que nós temos em relação ao corpo. O corpo é algo especial, o corpo é algo de alguma forma sagrada. Teresa não tem isso. Então a Teresa, ela odeia desde sempre o seu corpo. E ela odeia o seu corpo duplamente quando ela vai crescendo e ela percebe que ela se parece muito com a sua mãe. Tá? E a Teresa, ela, por influência da mãe, ela meio que separa a Teresa real do corpo da Teresa. Por que ela faz essa separação? Porque ela não aguenta o que ela julga ser a verdade que a mãe dela jogava na cara dela, que o corpo dela não prestava, né? Que o corpo dela era uma máquina de cagar e mijar. Ela fala isso com essas palavras. Então, para que a Teresa se proteja psicologicamente, ela tenta se separar do corpo dela. E aí Kundera usa uma imagem. Ele diz que a alma da Teresa, ela era como os tripulantes de um navio, que ficam dentro do navio. Então a alma da Teresa, a Teresa meio que se escondia dentro do corpo dela. Entendem a ideia? Tá? Quando você entende tudo isso, a Teresa se olhando toda hora no espelho deixa de ser uma futilidade imbecil. Você percebe que é o fruto de um trauma. E você percebe que ela está tentando se descobrir. A Teresa estava tentando se descobrir a si mesma no reflexo do espelho. Onde ele estava ali dentro. Naquele corpo estranho. Tá? Quando Teresa vivia retraída, né? Teresa vivia, óbvio, ela vivia retraída. Né? Passou a vida inteira sendo humilhada. Passou a vida inteira sendo, né, escorraçada pela mãe. É óbvio que ela ia ser retraída. Num belo dia ela encontra Tomás. E a imagem que o Kundera usa é maravilhosa, né? Que é como se a alma dela subisse à superfície. Ou seja, Tomás, ele faz com que algo nela se acenda. Ele faz com que os tripulantes do navio saiam para fora do navio. A alma dela, que vivia retraída, sobe para o rosto. Isso é lindo, né? Isso é lindo, porque há momentos realmente em que a nossa alma, por assim dizer, está no rosto. Tudo que há de mais profundo em nós está aqui. Certo? Na expressão dos seus olhos. No retrair da sua boca.
na contração ou falta de contração da sua testa. A alma está aqui. Quando Teresa vê Thomas, a alma dela sobe à superfície. Tá? Agora voltando. É muito fácil você julgar a Teresa de fora. Assim como é muito fácil você e eu julgarmos as outras pessoas na porra da vida real. É muito fácil. Você vê tudo de fora. Você não sabe o passado da pessoa. Você não sabe as ideias que a pessoa tem na cabeça. Você não sabe os traumas pelos quais a pessoa passou. Você não sabe as coisas a que a pessoa aspira. Você não sabe os problemas ou a falta de problemas que a pessoa tem. Então, é muito fácil de fora você criar uma imagem que é falsa dos outros. E Kundera, Milan Kundera especificamente, ele diz isso num livro de entrevistas, né? Chamado O que é o Romance, eu acho, ou A Arte do Romance. Ele diz que o que ele quer fazer com os livros dele ele não quer dar respostas. Ele quer criar perguntas e ele quer basicamente mostrar como a vida é ambígua. Como o ser humano é ambíguo. Como não é fácil você entender o outro. Muito menos você julgar o outro. Por outro lado, temos Thomas. Tá? Thomas é o sujeito que não consegue, e nem quer, na verdade, deixar de trair Teresa. Tá? Thomas é um médico de meia idade, um sujeito já bem estabelecido na vida. E ele tem uma filosofia. É a filosofia do Jaiminho. Né? Eu vou evitar a fadiga. Então, assim, ele era casado com uma comunista convicta, eles se separam, eles tinham um filho, a mulher leva o filho, ele tenta ver o filho umas 2 vezes, ele percebe que a mulher dele, a ex-mulher, vai colocar barreiras entre ele e o filho, e ele simplesmente desiste. Ah, dane-se. Né? Porque essa filosofia do Jaiminho, ela é baseada em outra filosofia do Thomas. É a filosofia do acaso. Ele pensa assim, cara, bicho, eu fiz sexo com essa mulher aí, essa minha ex-mulher, eu nem gosto dela. Foi meio que um acaso. Esse meu filho poderia ser qualquer outra criança. Eu poderia não ter transado e ele nem existiria. Não existe nenhum vínculo especial entre mim e esse menino. É a filosofia do acaso. Thomas, ele sempre que ele quer A Insustentável Leveza do Ser é um livro que fala sobre a República Tcheca sob a invasão comunista, né? Então, sim, tem um pano de fundo do comunismo aí, tá? Quer falar? Esse é um outro aspecto do livro. Eu não tô tocando nesse assunto, tô tocando no assunto só do aspecto dos personagens principais em relação a nossos jovens morais, tá? Então, Thomas tá lá. Thomas... O que eu ia falar mesmo? De acho. Sempre que Thomas quer justificar alguma coisa, ele usa a filosofia do acaso, né? E Thomas tem uma outra filosofia, que é a filosofia do seguinte: Teresa separava a alma do acaso, do corpo, perdão, porque ela tinha um trauma. Já o Thomas separa a alma do corpo porque ele quer separar o quê? A trepação frenética com as amantes do amor que ele sente pela Teresa. E aí vem a coisa incômoda. O Thomas realmente ama a Teresa. Tá? Ele realmente ama a mulher. E continua traindo. E qual é a prova que o Kundera dá de que o Thomas realmente ama a Teresa? Que é a seguinte. A certa altura do campeonato, a Teresa foge de casa. Perdão. Thomas e Teresa vão para outro país. Um país que não estava invadido pelos comunistas. Um país em que estava tudo bem. Eles fogem, então, da República Tcheca. E eles ficam lá morando juntos,
Porém, Thomas continua traindo Teresa. Isso machuca demais a Teresa. Ela fica desesperada, ela tem pesadelos. A coisa fica horrível. Ela se julga às vezes fraca, ela se julga infantil, né? Muito, talvez, retrógrada por não aceitar um relacionamento aberto, né? Enfim. Ela não aguenta e vai embora de casa. Deixa Thomas e volta para o país dominado pelos comunistas. Thomas já tinha escrito algumas coisas contra o regime atual. E voltar para o país seria um perigo para ele. O que Thomas faz? Ele se sente feliz um dia, porque ele se sente leve. Né? E vem outro tema do livro. Tá? Ele se sente leve. Só que logo ele percebe que ele sentiu uma coisa pela Teresa que Kundera chama de compaixão. Agora, a compaixão de Kundera não é a compaixão em que pensamos geralmente, né? Ele puxa raízes etimológicas distintas para a palavra e ele diz que a raiz etimológica, cujo sentido nós temos na ponta da língua quando falamos compaixão, é o sentido de, cara, eu tô com dó do outro. O outro se ferrou e eu estou com dó por ele ter se ferrado. Mas o sentido de compaixão que o Kundera usa é o sentido de copaixão. É você sentir o que a outra pessoa sente. Você sentir junto com ela. Assim como existem copilotos, em você existe uma copaixão. É uma paixão que está no outro e existe uma ligação tão forte entre você e o outro que você sente a mesma coisa que o outro sente. O Thomas sente a mesma tristeza e o mesmo vazio que a Teresa estava sentindo. Ele não aguenta isso, é um peso muito grande para ele. Peso e leveza também é o tema do livro. E ele volta para o país tomado pelos comunistas. Então ele faz um sacrifício. Tá? Por amor. Tá? Então, então o que acontece? Por que eu usei esse livro? Porque, cara, na vida real, nós somos exatamente como aqueles personagens. Não tô falando que nós fazemos as mesmas coisas que eles fazem, mas nós somos tão contraditórios quanto aqueles personagens. Nós somos tão complicados quanto aqueles personagens. E o ser humano do seu lado, todos vocês que estão aqui, são tão complicados quanto aqueles personagens. Eu garanto, a vida de cada uma das 50 pessoas que estão aqui agora, ela poderia resultar em uma obra-prima da literatura ou da arte, caso houvesse um gênio capaz de tirar da vida de vocês toda a complexidade, toda a grandeza, toda a miséria humanas que existem em cada um de nós. Nós somos assim. Se você só fica lendo livrinho como 50 tons de cinza, vocês perceberam? Toda essa riqueza humana, e eu falei sobre 5% do livro aqui. Toda essa complexidade humana que faz os caras estarem no livro. Kundera é assim, você lê o livro, aí surge uma cena desconfortável, aí você deixa o livro assim e fala, caralho, mano, que bagulho desconfortável na bexiga, você sempre fica meio assim. Mas o desconforto é porque é tão realista. Fala, cara, são as ações que não fazem nenhum sentido, mas que você sabe que alguém tomaria, ou você mesmo tomaria, né? São as decisões, perdão, que você sabe que alguém tomaria, porque nós não somos perfeitamente racionais, nós não somos como as pessoas de O Admirável Mundo Novo, nós somos imprevisíveis.
E é a imprevisibilidade humana que dá espaço tanto às misérias humanas quanto às grandezas humanas. Então, quando você lê um livro como A Insustentável Leveza do Ser, você sai do livro com um olhar assim: porra, o ser humano é um ser absolutamente fantástico. Nós somos fantásticos. Então, o seu olhar, ele fica mais penetrante, mais rico, mais interessante, tanto para as pessoas ao seu redor, quanto para você mesmo. Porque, citando mais uma vez Chesterton, não existem vidas desinteressantes. Né? Ou parafraseando Chesterton, existem olhares desinteressados. A melhor forma de você se interessar pela vida humana é você começar a pensar sobre os dramas humanos, sobre as alegrias humanas, sobre as ideias humanas e sobre como tudo isso se mistura em uma coisa chamada ser humano. Tá? Thomas, Teresa, Sabina e Franz, nenhum dos quatro são pessoas extraordinárias. São pessoas comuns. E você percebe o universo que existe em cada uma daquelas quatro pessoas comuns. Existe um capítulo no livro que é absolutamente genial. Genial, assim. É trabalho de gênio mesmo. É o capítulo em que Kundera dá uma lista de palavras. Porra, que capítulo do cacete. Só esse capítulo daria umas 3 aulas. E ele vai mostrando como as mesmas palavras... Pai, amor, perdão, com essas mesmas palavras, elas significam quase coisas opostas para Sabina e para Franz. Por quê? Porque Sabina aborda a palavra, né? Pai, por exemplo, com um trauma de infância terrível que ela tinha do pai dela. O Franz aborda a palavra pai com amor, porque ele se lembrava do pai dele. A religião para os dois era uma coisa quase oposta. Então, as palavras, elas significam algo em si, obviamente, existe um sentido objetivo nas palavras, mas também existe esse mundo interior que você leva para cada uma das palavras que você lê. Então, só quando você lê, você fala, cacete, bicho. Eu posso ser um pouquinho mais paciente com os outros. Eu posso ser um pouquinho mais empático. Eu posso pensar um pouquinho mais antes de responder com raiva, né? Antes de fazer suposições sobre os outros. Eu posso pensar um pouquinho mais. Sobretudo, eu posso ficar um pouquinho mais calado. Talvez eu não entenda muito bem a situação. Ou, por outro lado, eu entendo sim a situação, mas eu entendo mais ou menos o que se passou no mundo interior do outro para que ele chegasse naquela situação. Então eu não vou julgá-lo com tanto rigor. Eu vou ser um pouquinho mais misericordioso. Porque eu tenho alguma ideia das complexidades do outro e das minhas complexidades. Então, nisso, a literatura é absolutamente inigualável. Porque com ela, nós temos um acesso direto ao mundo interior dos outros que você não tem em nenhum outro lugar, nem em filme. Tá? Porque nos filmes, você não tem um narrador te contando tudo sobre a vida interior do personagem. Tá? Essa era a ideia do Tolstói também. Tolstói escreve Guerra e Paz. Por que ele escreve Guerra e Paz? Guerra e Paz tem quase 600 personagens, tá? Pra você ter uma ideia. Porque ele lia sobre a guerra e ele percebia que os historiadores, eles tendiam a simplificar as coisas e atribuir a poucos personagens movimentos históricos gigantescos. Por exemplo, Napoleão. Então ele fala, eu vou escrever aqui então uma história de guerra, mas eu vou dar um peso mais ou menos igual a todo mundo que participou da guerra. Desde o imperador até os soldados rasos, até as mulheres que ficaram em casa,
até as crianças cujos efeitos da guerra, né, atingiram suas vidas, passando pelos homens que não foram à guerra por um outro motivo, os velhos, os mujiques, né, os camponeses. Tá? E ele vai, então, abrindo a vida interior de cada um daqueles personagens de forma que você, cara, Guerra e Paz vale por 70 mil livros, tá? Puta livro do cacete. Que livro maravilhoso, cara. Tolstói é inigualável, é difícil mesmo. É difícil, tá? Então, o que Tolstói queria fazer com a sua arte? Tá? Ele queria dar esse acesso ao outro. Ele queria criar uma ponte entre a sua vida e a vida interior do outro. Para que, contemplando a vida do outro, você talvez fosse um pouquinho menos pau no cu. Entendeu? É isso. Contemplando como o outro é um bicho complicado, talvez você olhasse para si mesmo e pensasse, eu tô julgando o fulaninho ali porque ele fez tal ou qual coisa, mas eu fiz, se não coisa pior, coisas igualmente filhas da puta. Eu não tenho o problema do Thomas, mas Teresa também não é uma heroína, por exemplo. Porque Teresa vai embora do país para voltar para a República Tcheca comunista como uma chantagem. E ela no final do livro diz isso. Eu chantageei você. Então ela não é perfeitinha e santa também. Sabina não é perfeita e santa. Franz não é perfeito e santo. Tomás muito menos, não preciso nem dizer. Tá? Então, essa é uma das riquezas da literatura. Tá? Então, na aula de Crime e Castigo, no Crime e Castigo, perdão, você tem acesso igual, tá? A esse outro lado da existência humana. Então você tem a Sônia. Sônia é uma prostituta. Prostituta. Ou seja, especialmente para, né, o povo conservador, não vale nada. Não vale R$1. Certo? Essa é a tendência natural, né? Do pessoal mais conservador. Prostituta, não vale nada. Aí você começa a conhecer a história da Sônia. O pai dela era um bêbado que não conseguia um trabalho direito. A madrasta dela era uma mulher muito orgulhosa, que tinha 3 filhos passando fome e não tinha como ganhar dinheiro. A Sônia se prostitui para sustentar a família dela. Para fazer o trabalho do homem. De fora, Sônia não vale nada. Dostoiévski te obriga, ele pega a sua cara aqui, não vale nada? Então ele pega a sua cara assim, ó, e força você a contemplar aquelas cenas. A cena, por exemplo, em que Marmeladov chega bêbado em casa. Raskolnikov. Marmeladov é o pai da Sônia, tá? O cara chega bêbado em casa. Raskolnikov, que já estava planejando um assassinato, ele leva o cara em casa. Tinha acabado de conhecê-lo num bar. Leva o cara em casa, que ele não estava em condições de andar. Quando ele chega no cortiço em que eles moram, que era um quarto, basicamente, Dostoiévski pinta uma das cenas mais tristes que eu já vi na minha vida, né? Que é uma cena em que nós temos as 3 crianças que passavam fome, junto com a mãe que passava fome quase, esperando o marido que tinha pegado todo o dinheiro que ele tinha juntado fazia poucas semanas trabalhando, e num acesso de vício alcoólatra,
Sumira. Ele pegava todo o dinheiro que ele tinha guardado e some durante 5 dias. Raskolnikov encontra num bar, totalmente transtornado. Então você vê, olha a situação, cara. Aí você chega chega na casa da mulher, a mulher está lá com 3 filhos, ela tem uma menina mais velha, que é muito inteligente, é muito esperta, já capta tudo, mas ela é criança, porra. Então ela está naquela situação mais terrível de todas. Ela tem inteligência suficiente para perceber tudo, mas ela não tem força de ação nenhuma. Então ela fica só à mercê de tudo. Então ela tá... um menininho tá dormindo sentado no chão. A menininha, eu acho. E ela está ninando uma criança, um bebê que não para de chorar por fome. E a mãe não aguenta mais o choro das crianças por fome. Ela fica desesperada, de forma que toda vez que as crianças choram por fome, ela bate nas crianças. Tá? Então, Raskolnikov, que planejava um assassinato, leva o cara em casa e dá todo o seu dinheiro para a mulher. Que não era pouco dinheiro, ele estava mendigando quase. Sônia, que era uma prostituta, é a pessoa mais elevada do livro. Né? É a maior alma do livro, é a Sônia, de longe. Então, quando você começa a ler essas coisas, é difícil que você não seja um pouquinho menos filho da puta. É difícil que você não pense um pouquinho mais antes de julgar os outros. É difícil que você não se espante com a grandeza e a baixeza do ser humano. É difícil. É realmente difícil. Tá? Então, em que planeta você vai encontrar isso em um livrinho como 50 Tons de Cinza, gente? Diário de uma Paixão. Esses livros não têm nada de complexidade, de grandeza ou baixeza humanas. Esses livros são manipulação pura. É gatilhinho puro. Tá? Essa é a diferença. Então, o clube, as aulas que eu as dou para tentar extrair dos livros esse poder existencial, né? Seria tipo um superpoder. Tá? É o superpoder de você não ser um jumento. De você enxergar o ser humano com olhos um pouquinho mais inteligentes e sensíveis. E capazes de distinções que outras pessoas não são capazes. Tá? É isso. Entenderam? Eu falei demais. Vocês acompanharam? Todo mundo ficou quieto. Entenderam? Faz sentido pra vocês? Respondem, por favor. Senão... Vocês dormiram, pô? Acorda! Todo mundo dormindo, né? Aí, só. Me ignorar, agora fizeram... Raul, qual é que são você recomenda? Guerra e Paz, qual é que são eu recomendo? Guerra e Paz eu recomendo do Rubens Figueiredo. Com o Pé das Letras. Os Irmãos Karamazov, eu não tenho certeza, mas eu recomendaria da 34. A literatura é um resgate, é isso. É um resgate da nossa humanidade. É um resgate da nossa humanidade. É isso. Então, Antofágica. Antofágica é uma boa editora, Raul? Ninguém dormiu, mas tava tão denso que a gente já tava assim. A gente falar de Kundera, especialmente do Dostoiévski, né? O bagulho fica denso mesmo. Né? Fica denso mesmo. Cara, aí, entendeu? Aí, só um parênteses aqui. Aí depois eu, Raul, sou obrigado a abrir um livro de teoria literária, né? Eu sou obrigado a ouvir uma aula de professor universitário dizendo pra mim
que... Deixa eu ver se eu encontro aqui. A frase é muito boa. Cadê? Bimbis. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Um segundo. Vamos fazer destaques. Que diferente não quer dizer pior, só quer dizer diferente, né? Ou seja, não existe isso. Você não pode falar que um livro é melhor que outro. Você não pode falar que você lê 500 páginas de Bridgerton é uma perda de tempo, porque é só diferente, tá? Assim, não existe nenhuma diferença, tá? De valor, porque segundo essa gênia aqui, tudo o que existe em relação a valor é relativo, porque veio de homens brancos. Cagada de vez em quando, vou ser bem sincero com você. Por exemplo, acertaram muito aqui nessa edição do Grande Gatsby, tá? Chamaram um grande tradutor, o Caetano Galindo, que é um nome bastante respeitado na tradução e com razão, tá? Mas eu geralmente pulo hard, assim, os textos de apoio deles. Eu pulo hard os textos introdutórios deles. Eu nunca acessei essas aulas que eles dão. Porque para as aulas eles chamam professores gabaritados. Então eu nunca vi as aulas, tá? Mas os textos de apoio, tipo introdução, tipo prefácio, eu pulo, porque é só merda, entendeu? Aí chamam youtuber, aí chamam booktalker, aí chamam não sei o que lá. E é uns negócios bobo, uns negócios que não acrescentam nada. Eles têm poucas notas de rodapé. E nenhum texto de apoio deles foi útil pra mim. Nenhum. Tipo, zero. Tá? Só atrapalhou. Só se focou em coisas que não são absolutamente necessárias à obra. E tem muitas vezes politicagem também, certo? Eles enfiam politicagem onde não deveria haver politicagem, tá? Mas, no geral, eu tenho alguns livros deles, eu gosto de alguns livros deles. E alguns vale a pena sim. Mas é mais pela estética do que por qualquer outra coisa. Porque alguns livros deles são lindos, né? Tipo, esse aqui é lindo. Noites Brancas, dos Teres, que é muito bonito também. Tá? Mas em relação à confiabilidade, assim, de textos de apoio, eu confio muito, muito mesmo no Clube de Literatura Clássica. Tá? Eu gosto muito dos livros da Penguin. Eles têm poucas notas, mas eles são livros muito bons. E eu também gosto muito da editora Todavia, que também tem umas introduções bastante úteis. Tipo, realmente úteis mesmo. Tipo isso aqui, ó. Isso aqui, ó. As Minas do Rei Salomão. Cara, eles têm uma introdução de 40 páginas, um prefácio. Mas é um prefácio realmente bom. Tipo, é muito bem escrito. Houve uma pesquisa para isso. É um professor. Então é algo útil, entendeu? Que te ajuda a ler o livro. Eu não tô falando que não faz isso. Porra, que saco. Alright? Cara, Martin Claret era uma bosta, né? Martin Claret era uma bosta. Antes a Martin Claret era uma bosta, gente. Assim, era um bagulho impressionante, né? Eram essas edições aqui, sabe? Os bagulhos assim. Olha isso aqui, gente.
Sabe? Martin Claret era um lixo antes, né? A qualidade A Zahar é muito boa, tá? Eu gosto muito da Zahar também. Zahar é muito boa. Eu gosto bastante dela. Martin Claret era uma merda antes. As traduções eram ruins, os livros eram mal revisados, as capas eram horríveis. Mas agora eles se repaginaram e parece que as capas melhoraram. Ainda parece haver alguns problemas de vez em quando graves com revisão, etc. Mas eles estão melhorando, tá? A Dark Side também é muito boa. Eu gosto muito deles também. A Alfaguara também é boa. A Companhia das Letras é boa. Muito embora, né? Eles tenham feito aquela propaganda vergonhosa lá. Faz o L. Besta, né? Idiota. Mas enfim, a história é boa. Alright. Aí, mestre, bota um desconto no curso de português para os membros do clubão. Brian, seu pedido é quase uma ordem, quase, tá? Vamos levar isso em consideração. A gente tá mexendo lá no... Eu vou colocar a perna aqui, tá? Assim, ó. Ai, cansei, tô suando aqui. A gente vai mudar um pouquinho a área de membros ali, haverá umas mudanças. Mas o plano é fazer algo mais ou menos por aí mesmo, tá? Não vou falar muito mais, porque eu já falei mais do que devia, né? Mas enfim, haverá umas mudanças na plataforma de membros, na área de membros, e também haverá quase certamente uma adição que vai ser muito importante para muita gente. E daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso, tá? Mas vocês vão gostar muito disso. Faz análise de after. Ai, meu Deus do céu. Vou tentar. After, tá bom. Vou ver esse negócio aí. Tá lendo qual miojinho literário no momento, mestre? Eu tô lendo Colin Hoover. Verity, e é assim que acaba. Ai, meu Deus do céu, é triste. Beleza, galera? Acho que não sobrou nenhuma dúvida, né? E eu estou ficando lesado já aqui. Clarice Lispector é uma autora que exige um aprofundamento, exige uma leitura um pouquinho mais atenta, e eu não fiz isso ainda. Por isso que eu não falo sobre ela ainda. Tá? Mas eu a julgo uma escritora de alto calibre, sim. Tá? Vamos tentar, sim. Por que não? Ano que vem eu vou falar sobre algumas coisas diferentes. Inclusive, tive uma reunião faz poucas horas aí. Surgiu a ideia de um possível produto que vocês vão pirar, cara. Uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Mas quando surgiu a ideia, eu falei, porra, pensando bem, acho que dá jogo, cara. Fiquei até empolgado com o bagulho. Vidas Secas? Sim, Vidas Secas. Já li. Vidas Secas valia uma sequência. Uma boa ideia. Verdade. Recomendas Brontë? Recomendo. Jane Eyre é muito provável que entre no clube do segundo semestre. Né? Jane Eyre é um livro... Eu gostei bastante das primeiras páginas de Jane Eyre. Vamos ver se eu consigo fazer análise de algum conto, né? Lá no clube 2023 já. A gente não ficar no vácuo, no vazio, até o começo do ano que vem. Cara, O Senhor dos Anéis seria lindo, né? Mas ele é muito grande, são 3 livros.
Então eu acho meio difícil eu conseguir. Só porque é grande mesmo. Não sei. Vamos ver o que a galera acha. Olha o que tem aqui, ó. Chocolatinho da Copenhagen. Será que é bom? Vamos ficar aqui até acabar, né? Até acabar essa uma hora aí. Mais uns 10 minutinhos. Nelson Rubens Machado. Ah, maravilha, então. Eu vou tentar, então, tá? Eu vou acabar aqui. O carrinho fecha hoje, né? O carrinho fecha hoje, gente, tá? E aí eu já vou começar a pensar em algum conto pra gente ler juntos lá. Foi bem legal mesmo, do Machado e do Nelson. Quem leu Grandes Esperanças leu O Senhor dos Anéis. Será? Tem quantas páginas do Senhor dos Anéis? Cara... Nelson Rubens. Nelson Rubens escreve também? Não sabia não. Quando sai a lista? Não sei ainda, Manu. Porque eu ainda não escolhi os livros, tá? Sendo bem sincero com você. Então eu não sei quando sai. Diacho. Raul, obrigado por mostrar que os miojinhos não me acrescentem nada. Cara, fico muito feliz, de verdade. Né? É diferente quando a gente mostra em vez de ficar só esnobando, né? Você quer uma porcaria? Então não mostra por quê, cara. Sabe? Por que alguém é obrigado a acreditar em você? Eu sempre tomo isso como pressuposto. Ninguém é obrigado a acreditar no que eu falo. Então eu tenho que ir lá e mostrar. Né? Ju, obrigado, Ju. De verdade, obrigado. Tô muito empolgada pro clube, cara. Vai ser muito bom. Muito bom mesmo, sério. Muito bom. Pelos livros, pela minha equipe, tá? Aliás, gostaria de fazer um elogio público que minha equipe, tá? Minha equipe é a melhor do mundo. Uma equipe do cacete que eu tenho. Muito obrigado a todos eles que trabalham mais do que eu, inclusive. Então, com essa equipe, com o planejamento que nós temos, cara, vai ser ainda melhor do que foi 22, né? E... porque tá tudo muito mais alinhadinho agora, então não vai ser aquela correria que era muitas vezes, então vai ser muito bom, gente. Tô empolgado, verdade mesmo. Você tá quase, mano, quase fechando? Fecha isso aí logo, mulher. Fecha isso logo, moça. Garante já sua vaga. Certo? Aí depois já garante desconto pra próxima turma. É só alegria. Desconto para outros produtos. Gente, que isso? Faz umas análises de miojos literários. É o plano, vive. É o plano. Análise de contos para quem não é do clube também. É um plano também. Certo? Eu não fiz por quê? Porque eu andava muito cansado. Porque não tinha equipe. Agora isso está diferente. Então vai rolar assim. Ah, Manu, por favor, né, Manu? O que é isso, né? Acho que poderia ter um produto para adolescentes. Como o que, por exemplo? O clube? É isso, Isabela?
Assim que a live eu vou fechar. Parei de ler Miojo Literário por causa de você. Aí, tá vendo? É isso. E você vai ler coisa boa pra cacete. Tá? E o melhor, sem aquela ansiedade, sem aquele estresse, sabe? Sem aquela... haverá uma progressão natural. É isso que é legal, é natural, você entende? Quando você vai entendendo por que livros bons são realmente bons, eu, Raul, não preciso ser o fiscal de livros. Você não vai querer ler mais. Entendeu? Eu não preciso forçar ninguém. Até porque eu não poderia forçar ninguém. Entendeu? Então... você começa a achar bobo, entendeu? Você enxerga o que eu enxergo, basicamente. Porra, Augusto Cury, gente. Augusto Cury. Tô aqui, né? Augusto Cury. Amazon. Augusto Cury. Augusto Cury. Tá aqui, né? Aí você entra no livro dele lá. Você é insubstituível, tá? Sua autoestima nunca mais será a mesma. Este livro fala do amor pela vida que habita em cada ser humano. Aí você entra no livro. Vamos lá, né? Legal. Que bom. Que legal, né? Pera aí. Preciso pegar aqui a versão em inglês. Sim, eu baixei a versão em inglês em vez de comprar esse livro. Não vou comprar, né? Não é possível, cara. Ele fala, né, que você é um espermatozoide, né, que havia 40 milhões de outros espermatozoides, mas você era um espermatozoide incrivelmente teimoso. Sua coragem era extraordinária. É por isso que você nunca considerou você nunca considerou a derrota uma opção. Desistir não era uma expressão que estava no seu dicionário genético. Por quê? Porque perder a corrida significaria perder o maior prêmio do mundo, a vida. Sua autoestima nunca mais será a mesma, porque você ganhou a corrida dos espermatozoides com a sua coragem extraordinária. Gente, puta que pariu, né? Caralho, não é possível, viu? É isso mesmo. Você já participou da aventura mais excitante e perigosa na existência. A corrida de milhões de espermas para fertilizar um óvulo. Teria sido fácil. Teria sido mais fácil ganhar na loteria 10 vezes. Mas você conseguiu. Como você conseguiu? Como você conseguiu, melhor dizendo? Eu me sinto honrado de tê-lo como meu leitor. Mas eu escuto você dizer: então, não é todo ser humano que é um vencedor? É claro, mas essa é a sua biografia. Você é o sucesso dessa história, perdão. É a sua força extraordinária e a sua coragem contra milhões tentando segurá-lo, tentando rebaixá-lo, que deve ser celebrada aqui. A gente, puta que pariu, né? Na moral, né? Mas agora os tempos mudaram. Se alguém pisa no seu calo, você perde a sua paciência. Se alguém o critica, você se torna estressado e inseguro. Se você vê alguém à sua frente, em qualquer corrida da vida, você se torna desencorajado, ansioso. Volte às raízes. Volte ao esperma, basicamente, né? Volte ao gozo. Volte à porra, é isso. Lá atrás, nada podia pará-lo. Você era levado pelo sonho de ser vivo e não pelos seus problemas ou oponentes. Você costumava ser um sonhador. Os seus genes colocaram em você o sonho da possibilidade da vida. Você ainda sonha? É isso.
Mas, nossa, no que importa é ler, tá bom, gente? O que importa é ler. Certo? O que importa é ler. Tá bom? Assim, não faz... É só diferente. Né? Assim, que diferença existe entre Tolstói e Augusto Cury? É só diferente. Não é só diferente. É só isso. Entendi. Entendi. Você era o maior nadador da Terra. Eu tô falando sério. Ele coloca, você era o maior nadador da Terra. Você era o Michael Phelps da porra. Você era o... Ah, gente, vai tomando. Dormindo. Você era o maior... O cara tem a coragem de colocar aqui no livro, cara. Você era o maior nadador da Terra. Nem Hermes e Renato teria essa coragem. Puta que pariu. Ou seja, precisamos, né, ler alguns livros bons não ficcionais também. Puta merda, né? Nós aqui, né? Tá difícil. Você nadou em direção ao óvulo sem reforços, sem um bote, sem um compasso, sem um, como é que fala? Aquele bagulho de compasso, né, porra? E sem chance para descansar. Meu Deus do céu. Você teria quebrado todos os recordes de recordes, sabe como é que fala isso? De natação. Você nadou sem canoa. Na porra do seu pai. Bússola, perdão, é isso, bússola. Tô lendo inglês aqui, perdão. Tô lendo inglês aqui. É isso, gente. Já brisei, já. Já brisei, é isso, tá? Seguinte, as inscrições vão acabar daqui a 2 horas, tá? Nós não vamos ler Augusto Cury, nós vamos ler Shakespeare, Grande Gatsby, As Meninas da Lídia Fagundes Telles. Qual mesmo mais aí? Hamlet, O Homem que Foi Quinta-feira, As Meninas, Admirável Mundo Novo, Os Três Mosqueteiros e mais um que eu me esqueci agora. Porque eu bisei agora também, totalmente. Caralho, qual é mesmo? Gente, brisei totalmente. O melhor cor de luz. Mosqueteiros, eu falei mosqueteiros. Ah, cara, eu brisei agora, gente. Me perdoe, tá? Ó, vai acabar aqui em 1 minuto. Dessa vez eu não volto, beleza? Gatsby, Chesterton, Hamlet, Três Mosqueteiros, Admirável Mundo Novo e... Já falei Chesterton. Tem mais um aqui, gente. Tem mais um aqui. Ah, enfim. Tá na lista lá. Aqui. Eu já falei Gatsby, porra. Gatsby, O Homem que Foi Quinta-feira, Hamlet, Admirável Mundo Novo, Os Três Mosqueteiros. E qual mais? As Meninas. É isso. Foi. Então é isso, gente. Vai acabar o negócio daqui a 2 horas, tá? Eu não sei quando eu vou abrir de novo. Não vai ser daqui a 1 semana. Vale muito a pena. Você vai ganhar desconto na próxima turma. Desconto em produtos. Tem coisa pra cacete. Vai ser só livraço. Tem uma puta comunidade engajada. Você vai parar de ler essas porcarias que você ainda lê de vez em quando. E você vai ler só livraço com as aulas que eu dou.
mais ou menos nesse mesmo nível que eu dei aqui, com essa palhinha sobre os livros, tá bom? É nóis, tchau, beijo, abraço, nos vemos lá.